Ora, o ISCTE, ao ter participado num projeto e, sobretudo, coordenado um projeto de inclusão pelo teatro, fê-lo não porque seja especialista na área do teatro, não porque seja especialista como organização promotora de inclusão no terreno, mas porque procuramos, pelo nosso lado e por aquilo que é a nossa expertise, trazer metodologias que promovam a inclusão. E nós sabemos que as metodologias que promovam a inclusão são aspectos que não são fáceis de implementar, porque muitas vezes as organizações continuam a repetir exatamente as mesmas práticas, independentemente dos discursos. Ora, sabemos nós que o teatro é de facto uma ferramenta importante, ehm, que possibilita de alguma forma, nomeadamente naquilo que respeita às pessoas com autismo, o tirar uma determinada máscara, o poder encarnar algumas personagens, o poder desenvolver, sobretudo, a questões ligadas à autoconfiança, à autoestima, ehm, foi num processo de cocriação que o ISCTE desafiou algumas organizações em Portugal e não só, portanto também em Espanha e Itália, no sentido de perceber se aquilo que nos diziam à partida, que as pessoas com deficiência e as pessoas autistas apenas conseguiriam fazer teatro e conseguiriam ter este tipo de projetos de uma forma, eu diria, protegida ou segregada, se quisermos, em associações onde só estariam a participar pessoas com deficiência, se isso seria o único caminho, ou se poderíamos nos aventurar numa perspectiva diferente. E foi por aí que o projeto se começou a desenhar, e foi desafiando grupos de teatro da comunidade, grupos de teatro que já existiam, que já faziam peças, que já tinham alguma história no âmbito dos vários públicos com que trabalhavam, e alguns deles, nomeadamente o Teatro da Vila aqui em Portugal, que já tinham alguma experiência na inclusão de pessoas com deficiência, não só autistas, mas pessoas surdas, pessoas cegas surdas, que já tinham não só essa experiência, mas também esse DNA naquilo que é a sua constituição, que nós criámos este projeto. Um projeto que, ao fim e ao cabo, se mostrou ao longo do tempo completamente disruptivo, no sentido de dizer que quando são criadas as oportunidades, quando são criadas as condições, quando é criada a formação, de facto, a inclusão acontece. Há um pedagogo belga que costuma dizer que se não correu bem é porque não era inclusão, é porque o processo de inclusão não estava minimamente bem preparado. Qual é o papel da nossa universidade neste projeto? É um papel muito simples. Para além de tentarmos desenhar metodologias colaborativas que visem aquilo que está na gênese do Núcleo de Estudos da Deficiência, que é a apropriação dos direitos humanos enquanto desenho futuro de uma sociedade mais inclusiva e mais justa. Obviamente que também tivemos aqui um papel muito importante naquilo que é a avaliação da qualidade do próprio projeto, da interação entre os vários parceiros, mas também dos resultados e, por último, mas não menos importante, da questão do impacto. Ora bem, portanto, o ISCTE o que é que fez, o que é que desenhou ao longo deste projeto? Para além de trabalhar em colaboração com todas as entidades, tentou criar uma metodologia não só de implementação, e aí em conjunto com as entidades que tinham mais experiência do que nós somos uma universidade nesta área, mas também, sobretudo, uma metodologia uniforme de avaliação deste projeto e de forma muito séria. E por isso criámos um conjunto de instrumentos de avaliação que foram harmonizados em Portugal, em Espanha e em Itália. Todos os instrumentos que foram utilizados foram harmonizados no sentido de que a avaliação pudesse ter aqui algum rigor científico relativamente a esta questão.
e de facto para nós foi muito gratificante. Eu diria que foi uma honra participar neste projeto e perceber que, ao fim do dia, como nós costumamos dizer, que para além do projeto ter sido muito bem implementado e da avaliação de resultados ter sido muito consentânea com aquilo que estava previsto no início, há também aqui já alguns aspectos que nos permitem dizer que a avaliação de impacto, e o que é a avaliação de impacto é aquilo que vai mudar depois do projeto ser concretizado. Ela já tem aqui alguns pontos muito importantes que nos permitem ter alguma experiência relativamente a esta matéria. Nós, neste momento, ainda não conseguimos fazer uma avaliação de impacto completamente séria, porque normalmente uma avaliação de impacto ela ocasiona-se passado 5, 6 meses, no mínimo, do término do próprio projeto, mas em termos de impactos intermédios, aquilo que nós já sabemos é que nos 3 países, os grupos de teatro que colaboraram ficaram absolutamente qualificados e que muitas das pessoas com autismo que participaram de forma espontânea, porque o curso teve uma componente teórica para os profissionais de teatro, mas depois teve uma componente prática em que os profissionais de teatro conseguiram trabalhar com as pessoas com autismo. Aquilo que nós já sabemos agora é que muitas destas pessoas com autismo vão ficar a colaborar com esses grupos de teatro. E isso para nós já é uma vitória muito grande e sobretudo, é um rompimento com aquele estigma e aquele paradigma que as pessoas com deficiência não estão minimamente preparadas, nomeadamente com ciência intelectual e autismo, para participar neste tipo de estruturas da comunidade e que se calhar o melhor é protegê-las em grupos de teatro exclusivos para pessoas com deficiência. Mas sabemos, quando isso acontece, e é contrário à convenção, que a única coisa que nós conseguimos ganhar com essas respostas é o aumento do preconceito, é o aumento do estigma e é o aumento da sinalização da deficiência enquanto variável e não da deficiência enquanto uma questão de normalização da comunidade. E por isso, e terminando agora, diria que para o ISCTE, que estuda estas matérias, para o ISCTE que tem um núcleo de estudos da ciência, para o ISCTE que tem um mestrado em estudos da ciência e direitos humanos, para nós estes projetos de cocriação com a comunidade são projetos absolutamente decisivos. Em cada parceiro traz aquilo que sabe fazer. O ISCTE traz a sua parte científica, traz a sua expertise em tentar perceber se estes projetos têm ou não possibilidade no futuro, são projetos piloto, poder ser alavancados e poder ser disseminados, ou se eventualmente ainda precisam de muito mais corpo, de muito mais reforço naquilo que é a sua competência metodológica. E aquilo que nós percebemos com este projeto e com todo o impacto que ele teve à volta, e com a adesão dos grupos de teatro, e com a adesão dos profissionais, e com a adesão dos encenadores, e com a adesão de todas as pessoas cheias de ciência que participavam nestes grupos de teatro, e com o interesse que este projeto está a despertar a nível europeu, achamos que foi de facto uma mais-valia e estamos muito orgulhosos de ter participado neste projeto.